Olá, na aula de hoje vamos fazer a criação da coleção usuários, vamos fazer a autenticação de usuários e vamos salvar a senha criptografada. Essas aqui são as três ferramentas que vamos utilizar: o Postman, o banco de dados MongoDB e o VS Code, certo? Aqui, imagina que você baixou, vai vir cheio de arquivos, né? Mas a gente não está nessa aula, não criamos isso, então você vai baixar, você vai estar aqui na pasta, né, no diretório do que você baixou, e você vai dar o seguinte, você vai dar um git log, né? Você vai subir aqui, ó, vai dar um git log. Ele vai mostrar que tem várias versões, né? Vamos para esta versão aqui, que é o resultado do código imediatamente posterior à aula de hoje, certo? E aí você vai dar um git checkout. Ó, lembrando que a aula de git são as aulas 5, 6 e 7 do dicionário. Para sair daqui você aperta a letra Q. Ó, foi a letra Q e ele saiu. Agora eu vou dar um git checkout. Ó, que eu estou usando é esse código aqui, ó, que é dessa versão. E vai lá, veja que subiram os arquivos, ó, que nós estamos na versão imediatamente posterior à conclusão da aula de hoje. E para chegar nessa versão, o que nós fizemos? Nós instalamos o pacote npm install bycrypt. Nós instalamos o pacote Next.js para trabalhar com JWT, certo? E quais foram as modificações em relação à versão anterior, né? Que foi aquela que nós inserimos os DTOs. Então vamos lá. Ó, tem esse JetLens aqui que é uma extensão. Você baixa essa extensão por aqui, digita lá JetLens e vai aparecer, aí você instala. Aí você vai ter isso aqui. Ele mostra aqui todas as versões de uma forma gráfica. Estamos hoje na criação de usuários. Olha aqui, bonitinho. Ó. Dizendo aqui que esse arquivo foi modificado. Por que ele foi modificado? Porque nós instalamos o JWT e o bycrypt. Isso aqui não precisa. O app module. O que o app module ganhou? Ele ganhou mais um componente, né? Mais um módulo, que foi o usuário que nós criamos. E qual é o comando para criar esse usuário? Só aqui no terminal, volta para lá. Então aqui o JetLens, né? E aqui as alterações, ó. Vamos aqui no app module. No app module vemos que foi inserido o módulo usuário. Esse módulo foi inserido porque nós fomos aqui no terminal e inserimos esse comando aqui. E aí ele criou esse usuário aqui, com tudo isso daqui. Certo? Ok, vamos voltar para lá. Já entendemos por que alterou o app module. Agora aqui foi, e quando deu aquele comando, criou-se o usuário service, né? Criou-se um módulo, criou-se um controller, certo? E aí nós manualmente fomos lá, criamos a pasta esquema, e em esquema fizemos isso aqui, que são os campos da nossa coleção usuário do banco de dados MongoDB. É isso aqui que deve ser digitado. Aí cria-se lá, dentro de esquema, cria-se chave. Essa chave a gente digita o que quiser aqui, para codificar, né, gerar nosso token, E o usuário entity, né, é como se fosse um model. São os campos que vão ser usados dentro do código. O esquema é só para dizer como deve ser a nossa coleção. Vejam que eles são iguais, né? Só que isso aqui vai ser usado dentro do código. Então vamos lá. Usuário service. Vamos analisar esse arquivo. Aqui eu não implementei ainda. Até isso. O que eu implementei? Procurar por e-mail, a autenticação e a criação. Eu injetei esses serviços aqui no construtor. Esse serviço e esse módulo. Injetei no construtor. Ok. Aí, agora vamos lá para o nosso módulo. Nosso módulo ganhou isso aqui. Isso aqui é o tempo que o token vai ter validade, 600 segundos. Esse aqui é para trabalhar em todo o projeto, para ser acessível em todo o projeto, em todos os módulos. E esse aqui, né, se a gente clicar Ctrl aqui e apertar, é o nosso segredo. Então, continuando. Já vimos porque o serviço, o módulo. Agora vamos ver o controle. No controle, né, nós fizemos os equivalentes que foram feitos no serviço. A autenticação. A criação. Injetamos o service aqui. Fizemos para procurar todos os usuários e listar. A implementação de procurar por ID. A implementação de alterar. E a implementação de deletar. Continuando. O esquema você já conhece. Pronto. Agora vamos executar. npm, né, run. Vamos executar a nossa aplicação. Ver que ela está funcionando. Certo? Aqui não precisamos agora aqui pensar. E aqui temos o nosso banco de dados. Ó. Funcionou. Vamos dar um refresh aqui. Já criou aqui uma coleção vazia. Funcionou, já criou uma coleção vazia. Agora vamos fazer uma requisição. Né? Vamos fazer uma requisição. Mesmo nós cadastramos um usuário. Vamos cadastrar esse aqui. Aqui tem vários campos. É porque já são campos atuais, né? Que existem hoje. Mas simplesmente do outro lado, lá no back-end, ele vai desprezar e vai pegar só os campos que interessam. Quais são os campos que interessam? Vamos ver aqui.
usuário, esquema, quais são os campos que interessam, e-mail, senha e perfil, ok? Então vamos fazer uma requisição para cadastrar. Olha como é configurado aqui, é um post, localhost usuário, o body aqui, certo? Vamos enviar. Olha, ele cadastrou. Cadastrou usando essa senha. Vamos ver aqui. Aparece aqui cadastrado no banco de dados. Ok? E agora vamos receber o token, né? Vamos receber o token. Como é que faz para receber o token aqui? Ó? Autenticar. Certo? Vamos pegar esse aqui, copiar lá no autenticar. Ah, já está lá. Vamos autenticar. O que eu vou ter de retorno? Um token. Olha aqui, eu tenho um token de retorno. Quem é que faz isso? Vamos vir aqui. Neste momento aqui, ó. Onde eu faço a autenticação. Aqui, ó. Ele recebe e-mail. Vai lá no serviço autenticar. Aqui o serviço autenticar. Recebe o usuário. Aqui, recebe o usuário. E-mail e senha, né? Compara. Se a senha é igual a outra senha que está sendo digitada. Se for, ele retorna esse aqui, o token. Esse aqui é a autenticação, quando eu já tenho um cadastro. Agora vamos ver quando eu vou cadastrar, login, senha e outros dados. Quando eu cadastro, ele faz isso daqui, ó. Ele carrega esse módulo, bota o salt 12, criptografa a senha, altera aqui, né, o campo senha, e aí ele chama o service e salva no banco de dados. Que aí apareceu aqui. E na aula de hoje terminando aqui. Na próxima aula vamos ver que o back-end só vai passar a aceitar solicitações se a requisição estiver acompanhada de um token que foi fornecido anteriormente na hora do login.